multidão entrar em estado de histeria. Usted verá que aquel hombre hacía con aquella multitud quedar histérica. É mais ou menos como um culto, entre aspas, pentecostal. Es más o menos como, entre comillas, un culto pentecostal. Uma vez, numa reunião de obreiros, eu coloquei uma gravação de Hitler dando um discurso. Una vez en una reunión de obreros yo puse una grabación de Hitler haciendo discurso. E depois pus uma gravação de Daniel Berg, um dos dois primeiros missionários pentecostais no Brasil, dando uma mensagem. Y después puse una grabación de Daniel Berg, uno de los dos fundadores del movimiento pentecostal en Brasil, también trayendo un mensaje. E eu perguntei qual dos dois é pentecostal. Yo les pregunté cuál de los dos son pentecostales. E muitos acharam que era Y Hitler. muchos pensaron que era Hitler. A emoção substituindo a ação de Deus. La emoción sustituyendo la acción de Dios. A histeria humana La histeria humana que ocorre lá num show de rock que ocurre allá en un show de rock, era confundida com o poder pentecostal. ella era confundida con el poder pentecostal. E este movimento varreu as igrejas. Y este movimiento barrió las iglesias. Qual é a marca genuína do movimento pentecostal? ¿Cuál es la marca genuina del movimiento pentecostal? Qual é a marca genuína de quando o Espírito Santo age? ¿Cuál es la marca genuina de la acción del Espíritu Santo? Qual é a marca genuína do avivamento? ¿Cuál es la marca genuina del avivamiento? Chama-se arrependimento. Se llama arrepentimiento. Chama-se mudança de Se vida. llama cambio de vida. Chama-se Se santidade. llama santidad. Se não há santidade, não é o Espírito Santo. Si no hay la santidad, entonces no es el Espíritu Santo. Se não há santidade, não é a ação de Deus. Si no hay santidad, no hay acción de Dios. Porque Deus é um Deus santo. Porque Dios es un Dios santo. Mas o movimento carismático se espalhou. En el movimiento carismático se esparció. O neopentecostalismo surgiu. El neopentecostalismo surgió. E muitos Y pentecostais muchos pentecostales aderiram à nova onda. se añadieron a la nueva onda, la nueva ola. E as igrejas pentecostais foram perdendo o fogo. Y las iglesias pentecostales fueron perdiendo el fuego. Perdiendo el fuego. E se tornaram mornas. Y se pasaron a ser tibias. E já não se era uma coisa e nem Y outra. ahora ya no era ni una cosa ni otra. Não se era o mundo, No si era el mundo, mas também não se era uma igreja santa. pero tampoco era una iglesia santa. E eu pude participar desta Y história. yo pude hacer parte de esta historia. Porque, como disse para vocês, eu me lembro desde que eu tinha 2 anos de idade da igreja. Como he dicho a ustedes, yo me acuerdo desde los 2 años de edad de la iglesia. Então eu me lembro de uma história de 50 anos. Entonces yo me acuerdo de una historia de 50 años. Eu me lembro de uma história de meio século. Yo me acuerdo de una historia de medio siglo. E as coisas começaram vagarosamente. Las cosas comenzaron bien despacio. O mundo começou a entrar El vagarosamente. mundo comenzó a entrar despacio. Foram pequenas coisas. Fueron pequeñas cosas. Pequenas coisas que foram mudando. Pequeñas cosas que fueron cambiando. E parece que aquilo não fazia mal. Y parece que aquello no hacía daño. E que outra coisa não fazia Que otra mal. cosa tampoco no hacía daño. E a santidade foi cedendo lugar para a vaidade, Y la santidad fue perdiendo espacio para la vanidad, para a sensualidade, para la sensualidad, para o amor ao dinheiro, para el amor al dinero, para a ostentação. para la ostentación. Já não era valorizado como abençoado por Deus quem tinha os dons do Espírito, Ya no era valorado como bendecido por Dios aquel que poseía los dones del Espíritu, aquele que tinha uma vida santa, aquel que tenía una vida santa, mas era valorizado quem tinha boa oratória, pero era valorado aquel que hablaba bien, quem cantava bem, quien cantaba bien, quem tocava bem, quien tocaba bien, quem tinha o carro na igreja. quien tenía un auto en la iglesia. Porque naquele tempo os crentes não tinham carro. En aquel tiempo los creyentes no poseían auto. O máximo era uma bicicleta. El máximo tenía una bicicleta.
Quando havia um carro na frente da igreja, os irmãos já diziam: ó, tem carro na frente da igreja. Había un auto frente a la iglesia y los hermanos decían: mira, hay un auto frente a la iglesia. De quem será esse carro? ¿De quién será este auto? Aleluia. E as coisas foram mudando. Y las cosas fueron cambiando. E o fogo foi se apagando. Y el fuego fue se apagando. E a santidade foi saindo. Y la santidad fue saliendo. E a glória de Deus foi sendo substituída por ação Y la humana. gloria de Dios fue cambiada por la acción humana. Mas as pessoas achavam que ainda era Deus. Pero las personas pensaban que aún era Dios. Mas agora não havia mais arrependimento. Pero ahora no había más arrepentimiento. Quando eu era solteiro, Cuando yo era soltero, eu comecei a trabalhar para Jesus com 14 anos. yo comencé a trabajar para Jesús con 14 años. Com 15 anos era auxiliar. Con 15 años ya era auxiliar. Com 18 anos eu era Con presbítero. 18 años ya era presbítero. Mas os meus colegas de juventude, Pero mis compañeros de juventud, alguns deles, algunos de ellos fumavam maconha e bebiam cerveja para receber inspiração para pregar. fumaban marihuana y tomaban cerveza para recibir inspiración para predicar. Naquele tempo já. En aquel tiempo ya, Alguns depois do culto iam para a boate. algunos después del culto se iban para los bailes. Tinha um grupo, inclusive, que saía para roubar acessórios de carro. Hasta tenía un grupo que salía a robar los accesorios de los autos. Aleluia. E eu chegava em casa Yo llegaba en casa e via o meu pai e a minha mãe y veía a mi padre y mi madre gemendo na presença de Deus. gimiendo en la presencia de Dios. Aleluia. Eu via no meu pai e na minha mãe Yo veía en mi padre y mi madre pessoas que choravam na presença de Deus. personas que lloraban la presencia de Dios. O meu pai nunca foi um pregador eloquente. Mi padre nunca fue un predicador elocuente. A minha mãe, vocês conhecem quem é minha mãe. Mi madre ustedes la conocen. Ela nunca foi uma pregadora eloquente, Ella nunca fue una predicadora elocuente. nunca foi uma grande cantora, Nunca fue una gran cantante. nunca foi uma grande música. Nunca fue una gran música. Ela tocava o seu acordeão, Ella tocaba su acordeón, mas de uma maneira simples. pero de una manera bien sencilla. Mas o que eu via no meu pai e na minha mãe, Pero lo que yo veía en mi padre y mi madre, eu via uma coisa yo veía una cosa que eu não via nas igrejas que mais. yo ya no veía más en las iglesias. Eu via neles Yo veía en ellos santidade ao Senhor. santidad al Señor. Eu via neles pessoas que Yo oravam, veía en ellos personas que oraban, pessoas que jejuavam. personas que ayunaban. E comecei a jejuar também. Y comencé a ayunar también. Meus irmãos também jejuando. Mis hermanos también ayunando. Quem entrou primeiro, mais cedo lá em casa no caminho de jejum foi o James. Quien adentró primero allá en casa, más temprano en el camino de ayuno, fue el pastor James. Não que seja o primeiro, mas foi o mais novo. No que sea el primero, pero el más nuevo. Com 9 anos de idade ele já estava jejuando. Con 9 años de edad él ya ayunaba. Porque já viu o exemplo meu e do Enos. Porque había recibido el ejemplo de mí y del hermano Enos. E depois da Y Gladys. después la hermana Gladys. E com 9 anos ele já Y jejuava. con 9 años él ya ayunaba. E nós clamávamos a Y Deus. nosotros clamábamos a Dios. E outras pessoas clamavam a Y Deus. otras personas clamaban a Dios. E um clamor de Deus, e um clamor começou a subir deste estado até a glória Y de el Deus. clamor comenzó a subir de este estado hasta la gloria de Dios. O primeiro estado do Brasil onde a igreja caiu no mundanismo foi o Rio Grande do Sul. El primer departamento de Brasil que la iglesia cayó en el mundanismo fue el Rio Grande del Sur. Eu me lembro que numa convenção em 1979, Yo me acuerdo que una convención en el año de 1979 foi uma convenção geral do Brasil. fue una convención general de Brasil. Aconteceu no Gigantinho. Aconteció allí en el Gigantinho. E eu me lembro porque recebemos pastores para serem hospedados na nossa Yo me casa. acuerdo porque recibimos pastores que hospedaron en nuestra casa. E eu me lembro que as pessoas dos outros estados do Brasil, Yo me acuerdo que las personas de los demás departamentos de Brasil, quando chegavam aqui e viam o que estava acontecendo já em 79, cuando llegaban acá y veían lo que pasaba ya en 1979, diziam: aqui é a igreja dos desviados. decían: acá es la iglesia de los desviados, los apartados. E
E aquilo nos feria muito. Y aquello nos hería mucho. Aquilo nos feria muito. Aquello nos hería mucho. Mas Deus começou a falar Pero Dios comenzó a hablar em diversos estados do Brasil. en distintos departamentos de Brasil. Alguns irmãos aqui já me contaram isso. Algunos hermanos acá ya me hablaron esto. Que Deus falava uma coisa